Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que ao final desse nosso tempo juntos, vocês achem que tenha valido a pena a gente se dedicar uma hora e pouquinho para conhecer um pouco mais dessa artista espetacular que foi Alice Guy Blaché. Antes de começar, eu queria dar três avisos bem simples. O primeiro é que está chovendo aqui. E normalmente quando chove aqui, eu fico sem eletricidade. Então, se por acaso eu desaparecer em algum momento, contem até 30 e se esqueçam de mim, porque eu não vou conseguir voltar. Mas eu prometo fazer outra live quando não estiver chovendo tanto aqui em Brasília e principalmente aqui no meu mato. Tá ok? A segunda coisa é que eu estou usando um software novo, é a primeira vez que eu faço a transmissão por ele. Embora tenha testado exaustivamente, pode ser que alguma coisa dê errado. E também é a primeira vez que eu estou transmitindo tanto no Facebook quanto no YouTube. Parece que o YouTube só me dá direito a uma hora, e eu acho que a gente vai passar um pouquinho disso. Então, quem tiver no YouTube e quiser correr para o Facebook depois, está lá na página da Senhor Corvo, é só procurar, tá bom? E a terceira coisa é que eu não sou um especialista em Alice e nem em cinema, tá? Tudo que eu vou falar aqui está disponível na internet, é uma pesquisa básica. Se você tem algum conhecimento de cinema, você vai chegar a coisas interessantes. O que eu fiz foi juntar esse material, dar a minha opinião em alguns pontos, porque o objetivo é divulgar a vida e o trabalho da Alice, e não divulgar o meu trabalho, tá? A Alice é a nossa estrela de hoje. Mas antes de dar atenção total a ela, eu gostaria de contextualizar um pouquinho a trajetória que nos trouxe até aqui. Prometo que é coisa rápida, tá ok? No final do ano passado, eu e Sônia Zagueto lançamos um livro de contos, onde cada um escreveu 15 textos. O livro, A Página em Branco dos Teus Olhos, teve uma boa acolhida e acabamos vendendo a primeira edição de 540, 550 exemplares em pouco mais de um mês. Na hora da criação da capa, o designer colocou edição dos autores naquele lugar onde normalmente é reservado para o nome e a marca da editora. Como o livro era uma produção independente nossa, então seria comum que a gente usasse edição do autor ou dos autores. Mas nós queríamos algo mais divertido, até elegante. Então criamos o que deveria ser apenas um nome fantasia, Senhor Corvo, Artes do Imaginário, que foi uma homenagem ao Edgar Allan Poe, um escritor que nós dois gostamos. Mas na verdade começamos a pensar um monte de atividades que poderiam vir a reboque do lançamento do livro. E a Senhor Corvo acabou se tornando uma realidade que nos fez criar um conjunto de ações culturais para este ano de 2021. Tá? Um dos produtos é um curso de História das Artes, onde a gente está trabalhando 4 módulos: teatro, música, cinema e literatura. No módulo de cinema, já na primeira aula, dedicada ao surgimento da sétima arte, eu trouxe aos alunos o nome de Alice Guy Blaché. Tanto a minha pesquisa sobre ela, quanto a reação entusiasmada dos alunos à sua história, me fizeram pensar nessa nossa conversa que a gente inicia agora, para dar a oportunidade de trazer a um público mais amplo um material mais aprofundado sobre a Alice. Então foi dessa forma que surgiu a ideia dessa conversa de hoje. É uma realização da Senhor Corvo, Artes do Imaginário, uma produção minha e de Sônia Zagueto, que está nos bastidores, tá? Atenta a qualquer problema. Quem quiser seguir a nossa página no Facebook ou nos conhecer um pouco mais, é só nos visitar. Em nosso site temos a programação para este ano com muita coisa interessante.
Eu vou deixar o site no final, na tela final, ok? Bem, era isso, tá? Vamos ao que nos trouxe até aqui. Alice Guy Bachet. A história da Alice dentro do cinema ficou praticamente desaparecida até o início da década de 80, quando um livro autobiográfico escrito por ela na década de 40 foi lançado por sua neta. Alice já havia morrido em 1968. Da década de 80 para cá, o seu nome tem sido reconduzido ao posto que ela merece, com a ajuda principalmente da internet. É fácil hoje encontrar milhares de entradas sobre ela em uma busca rápida pelo Google. Na maioria das vezes, resenhas que surgiram no rastro do documentário de 2018 e do qual falaremos um pouco mais à frente. Tá? Mas há quase todo o material que circula pela internet um fato que chega a me incomodar. É fato comum a quase todas essas resenhas sobre Alice expressões como a primeira mulher A, seguida das inúmeras contribuições que ela fez à arte cinematográfica. Não pense que eu acho errado essa ênfase, ou mesmo que Alice seja utilizada pelas causas feministas. Muito pelo contrário. Alice era profundamente feminista, tanto em suas atitudes, em sua arte, quanto em suas opiniões, que ela emitia constantemente, sem medo nenhum. Creio que tanto o movimento feminista como a biografia da Alice ganham muito com isso. A questão para a qual eu chamo a atenção, e que talvez seja a prova cabal de machismo estrutural que permeia toda a nossa sociedade, é o fato de que se dizer a primeira mulher a faz com que pareça que ela foi a primeira entre as mulheres a fazer isso ou aquilo, e que talvez, e muito provavelmente, homens já haviam feito antes o que lhe é atribuído na frase a primeira mulher a. Como se fosse uma corrida, tipo a São Silvestre, por exemplo, onde, para se dizer quem foi a primeira mulher a chegar, não se faz necessário dizer que algum homem chegou antes. É uma convenção subjacente à notícia. Então, dizer que Alice foi a primeira mulher a fazer um filme de ficção pode levar as pessoas a inferirem que ela o fez antes de todas as outras mulheres, mas que talvez algum homem já tivesse feito antes. E não é equívoco maior em se pensar isso. Alice foi a pioneira não entre as mulheres somente. Ela foi a primeira diretora a filmar ficção antes das outras mulheres, antes dos outros homens, antes de todo mundo, homens e mulheres. Ela foi a primeira pessoa no mundo, a primeira pessoa na história da humanidade a usar o recém-criado processo de gravação e projeção de imagens para contar uma história. E não apenas para mostrar fatos e acontecimentos que se desenrolavam diante da câmera sem interferência criativa nenhuma por parte de quem realizava as filmagens. O que eu quero ressaltar nessa nossa conversa aqui é o maravilhoso gênio humano. Esse conjunto de pessoas de todos os sexos, cores, gêneros, classes sociais, que impulsionaram a nossa espécie ao longo dos milhares de anos da nossa existência. Da pessoa que percebeu que podia reproduzir o fogo causado por um raio, passando por quem desgastou uma rocha e ali viu uma roda, a um número ínfimo de pessoas que carregam a humanidade nas costas.
Alice foi uma dessas pessoas. Por isso, hoje, eu quero convidar vocês a celebrarem comigo a genialidade dessa mulher. Para entender a sua atuação dentro da história do cinema, devemos antes entender um pouco da própria história do cinema e situar os acontecimentos que culminaram no surgimento da sétima arte dentro do processo histórico e social, tá? Obviamente não existiu um único descobridor do cinema e nem uma única invenção. Parece que as coisas sempre caminham em paralelo até que um método, uma fórmula, uma invenção se fixe como a pioneira. Isso é decidido por fatores diversos e com o cinema não podia ser diferente. Ainda mais se levarmos em conta a época em que ele surgiu, finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, o cinema vai nascer de uma série de circunstâncias técnicas que acontecem ali pelo final do século XIX, quando diversos inventores passam a mostrar o resultado das suas pesquisas em busca de projeções de imagens em movimento. Vamos ter o aperfeiçoamento nas técnicas fotográficas e a invenção do celuloide, que se torna o primeiro suporte fotográfico flexível, que permite a sua passagem por câmeras e projetores. E, finalmente, a precisão cada vez maior nas técnicas de construção dos aparatos de gravação e de projeção. Por esse processo histórico, acabou se fixando a data de 28 de dezembro de 1895 como a data simbólica do surgimento do cinema. Esse foi o dia em que os irmãos Lumière fizeram sua primeira exibição pública e paga em um café de Paris. Eles não foram os primeiros a realizarem uma exibição pública, e nem foram os únicos a possuir os aparelhos de filmagem e projeção, mas foram os mais eficientes no processo de promoção de sua invenção quanto no aperfeiçoamento de outras invenções. Eles acabaram construindo o mais eficiente aparelho de cinema da época, o cinematógrafo, que não apenas era leve e podia ser facilmente transportado de um lado para o outro, em busca de cenas mais interessantes do que aquelas que eram conseguidas pelos equipamentos maiores e mais pesados nos estúdios. O equipamento deles também era o único naquela época que, ao mesmo tempo, gravava e projetava, o que economizava muito, e principalmente considerando que o objetivo da fabricação desses equipamentos era a venda desses equipamentos, era muito mais fácil vender um único equipamento do que dois equipamentos, um para gravar e outro para projetar. Ao contrário das outras artes, o cinema não nasce de um ideal de beleza, de uma necessidade de comunicação com os deuses ou com o eu profundo que habita em cada um de nós. Quando ele surge, não existe um manifesto que fale dos elevados valores espirituais e culturais desta arte. Não há um movimento com intenção de se opor a um movimento anterior. Nada, absolutamente nada do tanto de coisas que permeiam o surgimento das outras formas de arte são encontradas no cinema. É tudo negócio, empresas, patentes, inventores competindo entre si, estúdios competindo entre si, produtoras competindo entre si. O cinema é a única arte, até então, criada dentro do capitalismo e traz isso entranhado até a última camada de sua gênese. No curto período que vai de 1895 a 1898, ou seja, 3 anos, vimos surgir, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, um bom número de empresas produtoras em busca de um mercado cada vez mais promissor. É dentro desse cenário que surge uma moça de 22 anos
chamada Alice Guy Blacher. E eu quero falar um pouco dela, antes que a gente chegue a 1895 e a seu primeiro contato com o equipamento dos irmãos Lumière, ok? Colocar um slidezinho para vocês. Falaram que isso é bom. Ó, tá aí. Alice nasce em Saint-Mandé, que é uma pequena cidade situada no norte da França. E que no ano de nascimento da Alice, 1873, tinha pouco mais de 6.000 habitantes. Obviamente, essa foto não é a foto da Alice na época de seu nascimento. Ela não foi tão prematura assim, tá? Seu pai era dono de uma rede de livrarias e de uma editora no Chile. O casal, ele se conhece na França, se casa na França e logo eles se mudam para Santiago. Em uma dessas viagens, eles passam alguns meses em Saint-Mandé e ali Alice nasce. Seus pais logo retornam ao Chile e Alice passa a viver com os avós maternos em uma pequena cidade suíça até os 4 anos de idade. À direita, a casa dos avós, à esquerda, Alice. Se vocês estiverem invertidos, vocês vão conseguir se situar a si mesmo. Aos 4 anos, Alice vai morar com os pais. Desculpa. Aos 4 anos, Alice foi morar com os pais em Santiago, do Chile. Ali ela aprende a falar espanhol. Aos 6 anos, ela é novamente enviada à França para estudar no Colégio Sagrado Coração, já também na fronteira com a Suíça. Na época, era pensamento geral que somente os colégios jesuítas eram capazes de oferecer uma educação de qualidade. Mas logo, os negócios do pai da Alice começam a entrar em falência. E Alice e os irmãos foram obrigados a se mudarem para escolas mais simples. É nesse cenário que Alice vai crescer, vai ter a sua educação. E ali, em 1893, o pai de Alice morre. Uma saúde agravada principalmente por suas condições financeiras. Alice, então, 19, 20 anos, começa a estudar estenografia e datilografia. Campos novos e promissores ali na época, né? Em busca de trabalho que permitisse que ela sustentasse a mãe, a si mesma e aos irmãos. Um ano depois, em 1894, ela começa a trabalhar como secretária na fábrica de produtos fotográficos de Léon Gaumont. Um ano depois, a empresa se torna a Gaumont Filmes, que existe até hoje. É uma das principais produtoras cinematográficas da Europa. Provavelmente vocês, de vez em quando, já viram a logomarca dela subindo em algum filme europeu, principalmente os franceses. Nesse período, tanto Gaumont quanto os irmãos Lumière, na França, e Thomas Edison, nos Estados Unidos, vinham tentando desenvolver um bom equipamento para gravação e projeção de filmes. Assim, em março de 1895, portanto, 9 meses antes da exibição pública que os irmãos Lumière fariam e que se tornaria o marco do surgimento do cinema, Alice acompanha o chefe a uma exibição teste dos irmãos Lumière, onde eles exibiram o filme mostrando a saída dos trabalhadores da fábrica da família. Tanto os Lumière quanto o Gaumont não tinham a mínima visão do potencial criativo dessa invenção. Para eles, assim como para Edison, tratava-se apenas de mais um produto de entretenimento.
destinado a cafés e casas de variedades, bem como feiras e parques. E o que seria vendido seria o equipamento, tanto para esses lugares quanto para alguns outros que surgissem. Para eles era apenas comércio de equipamentos e dos produtos para esses equipamentos, mas não para Dona Alice. A visionária secretária do senhor Galmon percebe de imediato o potencial daquele equipamento e passa a acreditar que ele pode e deve ser usado para contar histórias e não apenas para documentar a realidade. Então, ela pede a seu chefe que a deixe usar o equipamento nas suas horas livres. Não se sabe direito por que Galmon permitiu, mas ele fez uma exigência, que aquilo não atrapalhasse o seu trabalho. Bem, nasce aí uma das mais extraordinárias carreiras artísticas que o mundo já conheceu. E que o mundo logo depois se esqueceu. Alice, então, realiza com esse equipamento o primeiro filme de ficção do mundo. Ela desenvolve uma fabulação sobre um famoso conto de fadas francês, A Fada do Repolho. Isso no ano de 1896. Eu vou exibir esse filme para vocês. A versão que a gente vai ver é um fragmento de uma refilmagem que ela mesma fez em 1900. É apenas 1 minuto e pode parecer simplório aos nossos olhos acostumados ao cinema do século XXI. Mas eu chamo a atenção de vocês para esse fato extraordinário. Entre todas as linguagens artísticas, entre as 7 artes, o cinema é o único que guarda o registro do seu início. Nós não sabemos como foram feitos os primeiros escritos, as primeiras pinturas, a primeira cena de teatro, a primeira música ou a primeira dança. Mas nós podemos ver o primeiro filme de ficção da história do cinema. Eu peço que vocês olhem esse pequeno filme com esses olhos. É algo emocionante. Vamos lá? Primeiro filme de ficção que começou tudo isso que a gente conhece hoje. Somente alguns meses depois, Georges Méliès vai dar início à sua produção de filmes ficcionais. Mas é Méliès quem entra para a história como criador do cinema de ficção. Mas isso só foi fixado muito tempo depois, tá? A produção da Alice mostra para Galmon a imensa criatividade da sua secretária e o imenso potencial dessa proposta de se criar filmes ficcionais. Então, ela é promovida ao cargo de chefe de produção dos estúdios Gaumont, se tornando, provavelmente, a única mulher diretora de cinema neste período, que vai de 1896 a 1907, tempo em que ela trabalhou na produtora francesa. Tá? Seus filmes fazem muito sucesso,
e ela segue sendo uma visionária, sempre experimentando as possibilidades criativas da linguagem que estava surgindo. Em 1900, ela lança o filme A Avenida da Ópera, onde ela inverte o filme e faz com que todos se movimentem de trás para frente. São apenas 57 segundos. Vamos dar uma olhada? Vamos ver junto? Vocês podem se perguntar, mas para que isso, meu prezado rapaz? Mas não é essa pergunta que a gente deve fazer na arte. A pergunta bacana na arte é: e por que não fazer isso? Tudo bem. Vocês já viram que Alice foi uma mulher fantástica, né? Mas talvez vocês estejam achando que eu exagerei ao dizer que ela era um gênio. Talvez isso que eu mostrei até agora não tenha sido tão significativo assim para vocês. Então vejam isso. Deixa eu passar essa coisinha aqui para vocês. L'autre jour, les petites baronnes, Tissonne, Garonne, invite ainsi leur zone à son chibocrone. É isso mesmo que vocês estão pensando. É o primeiro filme sonoro da história. E quem fez? Alice Guy Blaché. Quando? 1905. O filme é só o cara terminando de cantar. Então eu não vou passar ele inteiro, não. São 2 minutos e meio. Ok, Alice, 1905. Mas qual foi o primeiro filme sonoro a entrar para a história? O Cantor de Jazz, em 1927. Pois é, meus queridos. É isso. Aqui ela experimenta a captação de áudio utilizando o cronofone da Gaumont, um aparelho extremamente avançado para a época. Durante um ano, ela viajou pela Europa fazendo filmes sonoros diversos. Mas um problema no transporte, na acomodação desses filmes, estragou a banda sonora. Então não tem outro registro. Tem esse que eu mostrei para vocês e mais um apenas dela, tá? Dona Alice. É uma característica marcante dessa fase da carreira dela a experimentação tecnológica e a manipulação dessas imagens, né? A relação que ela teve com engenheiros e técnicos quando era secretária da Gaumont, com certeza deram um bom conhecimento a ela da técnica e do equipamento.
vem do processo de produção e revelação das películas. Coisa que evoluiu naquele tempo. Em 1906, ela filma a Vídeos, uma super produção da época. Mais de 300 figurantes, diversos cenários, personagens mais bem construídos e uma narrativa bem estabelecida. O filme tem 34 minutos, enquanto que o normal é um filme de até 13 minutos, que é o tempo de duração de um carretel de filme. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas da vida de Cristo, não vou mostrar ele inteiro, não. É muito grande. Aqui, a vida de Cristo. Mas eu quero enfatizar e selecionar alguns trechos para vocês. Primeiro eu quero que a gente dê uma olhada nesse começo. Percebam como ela já usa uma equipe técnica. Já sai daquela coisa de ser apenas o cinegrafista. Percebam a grandiosidade. Tamanho dos cenários. Percebam a câmera fixa, que era uma das características da época. E as pessoas vão entrando. É o que hoje a gente chamaria de plano sequência. Agora você imagina, primeiro, o ensaio que teve que ter para essa cena inteira, que dura uns 4, 5 minutos, acontecer sem erro nenhum. Aí vocês imaginam se um cavalo desse chuta o cenário, se o cara tropeça e cai, tem que começar tudo de novo, porque eles ainda não dominavam, eles ainda não conheciam a ideia do corte dentro da cena. O corte era sempre feito para passar de uma cena para outra. A ideia do corte dentro da cena só vai surgir um pouco depois. Eu vou adiantar o filme lá para o final, para a parte que eu quero mostrar os efeitos que ela usou. Vamos lá? Aqui, não. Aqui. Isso aqui. A ressurreição. Fiquem olhando com atenção. Ó. Eu vou dar uma pausa bem na hora. Ó, entraram os anjos. O que era feito até esse momento era o que chamava de stop and go. Você parava a gravação, as personagens entravam e você continuava a gravação. Ou seja, era um corte na própria câmera. Só que isso fazia com que fosse uma entrada seca. A pessoa não estava lá e a pessoa estava lá. Aqui vocês perceberam como os anjos entraram suavemente. Ela teve que fazer fusão entre duas películas para que isso acontecesse. Também uma coisa inédita. Logo depois ela vai fazer outra para isso aqui, quer ver? Jesus Cristo subindo aos céus. Ok, dá até para rir, né? É tosca, montagem, a gente faz isso hoje usando um aplicativozinho no celular e tal. Mas isso foi em 1906, pela primeira vez. Ela criou isso. Ela tirou isso da cabecinha dela. Ela tirou isso olhando, pensando, planejando. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E fez isso pra gente.
Nesse mesmo ano, ela traz outra inovação que seria fundamental para o estabelecimento da linguagem cinematográfica: o close. A gente não consegue imaginar o cinema, a televisão hoje sem close, mas eu vou mostrar a primeira vez que ele foi usado. Ela usa no curta A Madame Tem Seus Desejos. E ele já nasce exatamente com a função que passaria a imperar na sintaxe do cinema ainda hoje, que é a busca do efeito dramático isolando uma emoção, sensação ou percepção da personagem. Vamos dar uma olhada? Aqui está, senhoras e senhores, o primeiro close da história do cinema. Ali, usado para passar o prazer, a emoção da personagem. Vocês veem que ele não é nem filmado no mesmo cenário do resto do curta. Quando voltar agora, vocês vão ver, olha aí. Tá vendo? É isso. A Madame Tem Seus Desejos. É um videozinho pequeno, 4 minutos. Estamos vendo o nascimento de uma linguagem, meus amigos. E.W. Griffith, o cineasta norte-americano que passa a história como pai do close, ele só vai usá-lo quatro anos depois deste filme da Alice. Também, de 1906, o seu libelo feminista, As Consequências do Feminismo, que mostra homens fazendo atividades normalmente associadas às mulheres, enquanto elas curtem a vida num bar e assediam os homens que ali trabalham. São 7 minutinhos em que Alice usa o riso para criticar o status quo. E ele já apresenta no filme as ideias que ela defende também, tanto nas atitudes diárias quanto as opiniões que ela emite nas diversas entrevistas que ela dá à imprensa. E eu enfatizo, voltando um pouquinho a essa questão da história do cinema, que eu não estou criticando nem o Griffith, nem o Méliès. Eles não reivindicaram em momento nenhum a paternidade nem do close e nem pela criação da dramaturgia cinematográfica. Eles estavam lá, fazendo o trabalho deles, e fizeram muito bem feito. São também figuras geniais e que permitiram, né, com o talento e o trabalho, o surgimento do cinema como a maior indústria de entretenimento do mundo. O apagamento de Alice da história do cinema é algo que vai acontecer bem depois, a partir da década de 30, principalmente. E somente a partir da década de 80 ela começa a ter seu justo lugar nesse processo todo. Embora ainda seja muito comum se encontrar em livros e cursos escritos ou ministrados nos últimos anos, ignorando totalmente o nome de Alice Guy Blaché. E isso ainda deve acontecer por um bom tempo. Por isso a importância de que mais e mais material informativo sobre ela seja colocado em circulação. E aqui, 1906 para 7, a gente encerra a parte da história de Alice no seu período com a Gaumont. Em 1907, ela se casa com um colega de trabalho, o senhor Herbert Blaché, onde ela vai ganhar o Blaché do nome. Ele era diretor de produção da Gaumont. E aqui há algumas divergências, eu não consegui pesquisar o suficiente para esclarecer isso.
Então existem duas versões e eu vou passá-las para vocês. Uma das versões diz que a política da empresa não permitia que os casais trabalhassem juntos. Então Alice foi demitida e o marido continuou funcionário. Por essa versão, embora o trabalho da Alice fosse muito mais rentável para a empresa, havia esse machismo básico por detrás de tudo e a mulher acabou sendo punida independente de seu talento ou competência. A outra versão diz simplesmente que o marido dela foi mandado como gerente de produção da Gaumont para os Estados Unidos. E a alternativa era ficarem cada um em um continente ou Alice pedir demissão e se mudar para a América. Também nisso a Gaumont podia ter ajudado, né? A América era o mais promissor dos campos para a indústria cinematográfica. Então todo mundo da Europa já estava indo para lá. Os Lumière já tinham representação lá, Méliès já tinha representação lá, e a Gaumont envia o Herbert. E a gente começa a acompanhar também uma das mais extraordinárias histórias de empreendedorismo do cinema, nessa arte que já nasce como negócio. O período que vai de 1907 a 1910 não possui basicamente nenhuma atividade, nenhum registro da atividade da Alice nem do marido. Então, é de se pensar que realmente o marido continuou trabalhando na tentativa da Gaumont de se expandir para os Estados Unidos e a Alice, não sei. E parece que não deu muito certo o trabalho com a Gaumont. Então, em 1910, o casal Blacher se associa a Georges Marge e fundam a Solax, que vem a se tornar o maior estúdio pré-hollywoodiano do cinema dos Estados Unidos, logo do mundo. Alice torna-se a primeira mulher a estar à frente de uma companhia de cinema. Provavelmente outra vez, a primeira no mundo todo. Na Solax, o Herbert trabalhava como gerente de produção e diretor de fotografia, e Alice como diretora artística, escrevendo e dirigindo a maioria dos títulos da empresa. Nos 3 primeiros anos de existência, a Solax inunda o mercado com uma série de produções que acabou lançando a carreira de muitos atores ao estrelato, o que também acabou acontecendo pela primeira vez nesta tão jovem linguagem. Alice usa um elenco de profissionais vindos do teatro e 13 minutos, os filmes de um só carrossel. Mas eles também produziram filmes multicarrosséis, com 30 minutos ou mais. O sucesso desses filmes elevou a Solax à categoria de grande estúdio. E em 1912, Alice foi a única mulher nos Estados Unidos a ganhar mais de $20 mil anuais. Alice é uma personagem querida pela imprensa. Afinal de contas, ela representa basicamente a realização do sonho norte-americano. Então ela recebe muita atenção dos meios, principalmente dos jornais e revistas. E eu tenho aqui algumas imagens que eu quero passar para vocês de recortes de jornais e de revistas da época para mostrar como ela era retratada. Aqui a gente tem uma ilustração, né? Alice dirigindo. Ilustra uma matéria maior, que é essa daqui, ou aquela ali. Não interessa. Deixar um tempinho para vocês lerem. Lerem só o título, né? Por favor. Charming Little Woman. Aqui é a construção do primeiro estúdio deles.
É um investimento de em torno de US$ 100.000 em New Jersey, que era o foco do cinema dos Estados Unidos, era ali em torno, antes de tudo se mudar para Hollywood, né? Esse estúdio custou US$ 100.000 mais ou menos, o que daria hoje algo em torno de US$ 3 milhões. Aqui a gente pode ver Dona Alice, feliz da vida, aos pés do seu estúdio. Em 1913, eles realizam seu projeto mais ambicioso, um filme de 45 minutos, 3 rolos, um orçamento de US$ 35.000, algo como US$ 1 milhão hoje, o que era algo astronômico na época. O filme é considerado a obra-prima da Alice. Conta com filmagens super elaboradas, inclui a queima de um barco de verdade, onde alguns técnicos acabaram se ferindo. Mas é isso. Embora com produções de grande sucesso, o estúdio estava imerso em dívidas, com boa parte da empresa nas mãos dos bancos que financiavam os empreendimentos da Solax. Então, em 1913, na tentativa de fugir um pouco da influência e do poder desses bancos, o Herbert Blaché sai da Solax e abre sua própria companhia de cinema, que leva o seu nome. No início, essa companhia utiliza os estúdios, cenários, atores, equipamentos técnicos da Solax, o que faz com que praticamente não se distinga uma companhia da outra. Herbert e Alice se alteram na produção de filmes de média e longa-metragem nas duas empresas, até que a Solax é extinta em 1914. Em 1915, o mercado cinematográfico começa a se aquecer bastante, a demanda por filmes mais longos, com 1 hora ou mais de duração, começa a se fazer muito presente. O casal decide então se associar a uma empresa de distribuição. Só que no ano seguinte eles rompem essa parceria e resolvem eles mesmos cuidarem dessa distribuição de seus produtos. Entre 1916 e 1918, Alice dirige 7 longas-metragens. Alguns deles podem ser vistos na internet. Em 1918, Herbert e Alice se separam, mas eles continuam trabalhando juntos até 1922. Acontece então um processo gradual de declínio do cinema da costa leste e há uma migração para a costa oeste, onde se estabelece a base para Hollywood. Muito se especula sobre o fim da Solax e do casamento. Alguns dizem que se deveu à competição de Herbert com Alice, a necessidade dele se provar melhor do que ela, ou mesmo se promover às custas do trabalho dela. Alguns estudiosos sustentam também que foram os maus investimentos do Herbert que levaram a Solax a necessitar de empréstimos bancários. Um desses investimentos fazia a exigência de que a Solax transformasse a filha do dono do banco em uma estrela de cinema. Mas assim que os trabalhos começam, a jovem se torna amante do Sr. Herbert. Daí o fim do casamento deles. Com o fim da parceria com o marido, Alice retorna à França com seus 2 filhos. Nunca mais ela dirige nenhum filme na vida. Ela tinha então 49 anos. Agora que a gente já tem a cronologia das atividades dela nos Estados Unidos, eu quero voltar um pouquinho mais no que me interessa nesse período, que são as experimentações na formação da linguagem cinematográfica. Então eu quero mostrar para vocês agora um trecho tirado de um filme dela, que talvez seja o primeiro movimento de câmera da história. Tinha tempinho que eu não falava isso, né? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Vídeo do movimento de câmera, você mesmo. Isso. Tirei só a cena do movimento. O
o close, percebe? A máscara em torno para destacar ainda mais uma coisa do close. Olha aí, 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 olha aí. Exatamente. Acho que eu já falei para vocês muitas vezes, né? A câmera ficava sempre fixa. Aqui ela faz um movimento bastante ousado, trabalhando no eixo vertical e não no horizontal, que seria até lógico pelo nível de facilidade, né? Em 1912, ela lança também o primeiro filme com atores negros, o que nunca antes tinha acontecido na história do cinema. Até então, e por um bom tempo depois disso, os negros eram representados por atores brancos com o rosto pintado de preto, a blackface. Já estamos terminando, tá? Tá ficando maior até do que eu imaginei. Mas vamos lá. Vamos dar os números. Em 24 anos de carreira, de 1896 a 1920, quando ela dirigiu seu último filme, calcula-se que Alice tenha realizado mais de 1.000 filmes. É sério, é isso mesmo, 1.000. Quando ela estava grávida do segundo filho, ela manteve o ritmo de dirigir 3 filmes por semana, até que quase teve o filho no estúdio. Desses 1.000 filmes, apenas 350 sobreviveram até hoje, sendo 22 deles longa-metragens. Foi realizado um bom trabalho de arqueologia nesses filmes. Ajudou o fato de Alice ter deixado listas e mais listas com os nomes dos filmes que ela fez. O nome de Alice, na maioria desses filmes, passou a ser creditado a diretores homens ou apenas o nome da empresa produtora ou da empresa de distribuidora ou até mesmo exibidora. Esse processo da restauração da sua memória, como eu disse, teve início em 1976, quando o livro autobiográfico que ela escreveu na década de 40 foi lançado por sua neta. O livro foi logo traduzido para o inglês, e aí o nome de Alice começa a circular novamente no meio cinematográfico. Em 1995, uma produção franco-canadense dirigida por Marquise Lepage, leva às telas pela primeira vez a vida e a obra da Alice, trazendo entrevistas com ela feitas antes da morte dela. O filme se chama O Jardim Perdido, a vida e o cinema de Alice Guy Blaché. Tem ele disponível integralmente no YouTube, tanto no original em francês quanto com dublagem em inglês. Não existe com legenda em português. Depois veio o outro filme, em 2018, Be Natural, a história não contada de Alice Guy Blaché. Esse filme ainda está circulando pelo mundo todo em festivais. Tem a narração da Judy Foster, a diretora que nunca tinha dirigido nada na vida. Ela conta a história desse filme e é muito bacana. Ela diz que ela era produtora de televisão e estava num set de uma entrevista com a Shirley MacLaine, já há bastante tempo. E a Shirley MacLaine estava falando da pouca expressividade das mulheres em outras áreas no cinema que não fossem a atuação. E aí ela vira para as pessoas presentes e diz, por exemplo, quem aqui conhece Alice Guy Blaché? E ninguém conhecia. E aí ela explica quem foi. Ali, naquele momento, a diretora do Be Natural, que viria a se tornar a diretora do Be Natural, diz que se apaixonou por Alice e resolveu que ia fazer um documentário sobre ela. E as pessoas falaram que ela não era diretora, que ela não era roteirista, que ela não era documentarista, que ela nunca tinha estudado para isso, que ela não ia dar conta. E ela pensou que se Alice fez o que fez
no começo do século ela também conseguiria fazer agora. E foi atrás e fez. Graças a esse filme também, muitos filmes da Alice estão sendo restaurados. A Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos já tem muitos deles restaurados e guardados lá. A Comissão de Cinema de Fort Lee, em New Jersey, onde ficava o estúdio da Solax, criou em 2008 um prêmio a ser entregue anualmente em memória da Alice, a mulheres que se destacassem no meio cinematográfico. Em 2010, no centenário de fundação do Estúdio Solax, a mesma comissão arrecadou dinheiro para fazer a troca da lápide do túmulo da Alice, e ela está enterrada em um cemitério em New Jersey. A nova lápide inclui a logomarca da Solax e descreve o pioneirismo de Alice para o cinema. Eu tenho aqui uma foto dessas duas lápides, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a primeira, a lápide super simples. E essa aqui é a atual. Vocês podem ver aí no centro a logo da Solax e embaixo um texto falando do pioneirismo dela. Em 2011, uma produção da Broadway retratou de forma ficcional a vida da Alice. Nesse mesmo ano também ela foi incluída como diretora no Guia de Diretores da América. Na França, ela já foi reconhecida bem antes. Ela tem seu nome sido posto no mesmo patamar e às vezes acima dos nomes de Lumière e de Méliès. Também de lá já foi realizada uma minissérie para a TV sobre a vida dela. Tanto que a França se recusou a passar o documentário Binatural com o subtítulo, que o subtítulo era A História Não Contada da Primeira Cineasta do Mundo. Para eles, para os franceses, a história dela estava bem contada na França. Então eles passaram só como Binatural. Binatural, inclusive, era uma placa enorme que tinha na parede do estúdio lá da Alice, que era o que ela falava para os seus atores. Binatural. Seja natural. Só isso. Enfim, Alice nunca se casou de novo. Viveu boa parte do resto de sua vida escrevendo livros infantis sob pseudônimos masculinos. Retornou para os Estados Unidos em 1964, indo morar com a filha, e morreu em 24 de março de 1968, aos 94 anos. As imagens, se vocês tiverem a curiosidade de assistirem O Jardim Perdido, vocês vão ver, Alice é uma senhora bastante lúcida e bem-humorada. Eu acho que ela teve uma vida boa depois de abandonar a direção cinematográfica, embora ela tenha demonstrado preocupação com o fato de seu nome haver sido esquecido. Inclusive, ela se correspondia com colegas e historiadores para tentar corrigir isso. Mas ela não parece ter demonstrado nenhuma amargura ou revolta com isso. O livro de Alice está disponível no inglês e no francês. Tá? O documentário Binatural está acontecendo em alguns festivais online, inclusive. Não entrou no cinema porque veio essa pandemia, né? E de resto, como eu disse aqui no começo, tudo que eu vi aqui, tudo que eu falei aqui não tem nada de extraordinário. Não é uma pesquisa que eu empreendi descobrindo material novo, tendo fontes absolutamente fantásticas que me passaram material que nunca ninguém tinha visto. Não, está tudo na internet. Tá? Uma dessas fontes é a entrada sobre Alice na Wikipédia, ou Wikipedia. Um material muito bom, muito completo.
Outro material muito importante foi o texto de Mary Dutra, publicado no site Hypnas, em março de 2019. E, por fim, o texto da pesquisadora gaúcha Juliana Costa, que foi publicado no site Olhar de Cinema, que é a página oficial do Festival Internacional de Cinema de Curitiba. Em 2019, em sua 7ª edição, eles exibiram 8 filmes dirigidos por Alice. Provavelmente é a primeira mostra no Brasil de filmes da Alice. Peguei muitas imagens na internet, não tem como acreditar todas. Peguei também imagens do documentário O Jardim Perdido. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, pela última vez, os slides, o nome dos 2 filmes, né? Resgatando a história da Alice, O Jardim Perdido, A Vida e o Cinema de Alice Guy Blaché, de 1995, e Be Natural, A História Não Contada da Primeira Cineasta do Mundo, de 2018. Aqui à esquerda, ou em vermelho, as memórias dela, o livro autobiográfico, e à direita um outro livro também sobre ela, escrito por uma historiadora de cinema. Tá? Eu quero terminar agradecendo muito a vocês pela paciência, pela presença. Quero agradecer muito a minha sócia, Sônia Zagueto, que deu todo o apoio para essa live, está ali nos bastidores, anotando e prestando atenção a tudo. Agradecimento também aos membros do Clube de Observadores de Corvos do Senhor por terem comprado essa ideia quando lançamos um serviço de assinatura, né, da nossa empresa para possibilitar a realização de nossos eventos, entre eles esse aqui. Aos nossos alunos do curso de arte, onde tive a oportunidade de falar sobre Alice pela primeira vez para outras pessoas que não fossem os meus entediados amigos, e que esses alunos demonstraram um entusiasmo tão grande em conhecer a história que me fez vir aqui falar para um público mais amplo, que eu espero que esteja do outro lado. Eu vou me despedir de vocês deixando a imagem que eu mais gosto da Alice. Eu não sei a data do pequeno filmezinho que eu vou fechar a transmissão, tá? Mas é ali pelo início de seu trabalho com cinema. Uma jovem descobrindo uma coisa maravilhosa. É uma imagem que me emociona. Agradeço a vocês pela presença. Eu sou o Cláudio Chinaski e nós somos o Senhor Corvo, Artes do Imaginário. Fiquem com a Alice Guy Blaché. Até a próxima, gente. Só um segundo para eu chegar até o filme. Pronto. Deixe-me tirar a minha carinha da tela. Agora é adeus realmente. Tchau.